Bom, galera, estamos chegando aí, né, com mais um teste de fone de ouvido. E hoje a gente vai falar, né, da YINJW. É essa empresa que traz fones de ouvido para smartphone aí, maravilhosa. E tem alguns modelinhos que você pode usar em palco, como no caso deste fone de ouvido. Ele não é propriamente um fone feito para palco, mas, né, devido a ele ter aí uma boa distribuição e trabalhar aí com dois controladores de frequência, né, e ele realmente é ótimo para palco. Na verdade, é um dos fones de ouvido que eu mais vejo a galera usar em palco. Assim, a galera que compra aquele fone de ouvido de entrada, sabe? Pelo menos o que eu vejo, tá? Os que eu tenho contato. Bom, galera, esse é um fone de ouvido que trabalha aí com uma impedância de 32 ohms. Só que devido ele ter 3 drives, ele tem uma sonoridade curiosa que a gente já vai falar para vocês. Ele tem aí, né, a faixa de frequência, enfim, de 10 a 30 mil, o que tanto faz como tanto fez. E ele trabalha aí com 106 decibéis, sendo que a primeira versão trabalha com 108 decibéis. Incrível, mas fazer o quê? Né? Como vocês sabem, quando a empresa lança um fone de ouvido, eles sempre lançam aquela versão mais, sabe? Cheguei mesmo pra botar pra quebrar. E aí depois, devido a custos e tal, vai relaxando ali um pouco e para manter o preço, é necessário que você diminua ali a qualidade, troque um drive outro, um componente ali outro, porque as coisas tendem a subir de preço e não tem como você fazer o mesmo produto, tá? E você tem um custo de fabricação desse produto e você continue vendendo esse produto por um ano ou dois por o mesmo preço, sendo que a matéria-prima, né, custa mais caro, sacou? Porque cada tempo que passa você vai vendendo menos que vai saindo mais lançamento, tá? Entendeu? Então é necessário que eles reduzam um pouco a qualidade. Infelizmente é assim que o mundo funciona. Aí o nosso amigo, esqueci o nome dele, Stanley, eu acho aí, que nos acompanha direto, já viveu essa experiência aí com fone de ouvido, que eu avisei para ele, olha, tem versão assim, assim, assim. Ele comprou um fone de ouvido, eu acho, e recebeu outra versão, ou seja, o mesmo fone, porém outra versão. A sonoridade não condiz exatamente com o que está ali descrito ou com ele na época do seu lançamento, tá? Então é aquela coisa, quando o preço está barato demais, se era um preço hoje, dezembro de 2020, e chegar em novembro de 2021 ele tiver o mesmo preço, desconfie, porque alguma mudança de sonoridade teve, tá? Faz um teste aí e compra para você ver. A menos que seja um estoque encalhado lá e tal, sabe? Aí a galera já sabe. Bom, mas vamos deixar de balela e vamos lá. O fone de ouvido é o YNJW, tá? Modelo da P8, não sei por que botaram P8, devia botar P6 já que é 6 drives, ou P3 já que é 3 drives, mas botaram P8, não sei por que. Ele vem nessa caixinha Simpson, todo mundo. Tá? Ele vem exatamente assim, a gente pode puxar aqui. Ele vem com dois auriculares aí para você colocar ele em palco. E vem com, tá, 3 pares de borracha e um clipe. Tem 1, 2, 3 e um clipe. Não vou abrir porque não compensa. Vem com manualzinho, que ninguém vai ler, que não há necessidade de ler. E é basicamente isso. Agora vamos falar um pouco sobre a sonoridade deste fone de ouvido em si. Deixa eu pegar um celular ali só para colocar aqui para explicar algumas coisas que infelizmente não tá dando para postar muito teste de fone de ouvido no YouTube porque ele tá bloqueando direto. Às vezes eu tenho que upar 8, 9 vezes. Devido a direitos autorais aí, você bota um A e o YouTube
cobra direitos autorais. Se eu falar para você que eu já fui cobrado direitos autorais pela minha própria voz, você acredita? Eu estava fazendo uma live lá no Facebook e a Sony Music cobrou direitos autorais por a minha própria voz. Eu reproduzi a minha voz no celular para ver o áudio da live e o Facebook, né? Diz que a Sony Music lá era detentora dos direitos autorais da minha própria voz. É mole uma coisa dessas? Pois é, né? Bom, vamos falar um pouco sobre graves, que é o que todo mundo quer saber, ó. Até me atrapalhei. Bom, este é um fone de ouvido que não tem graves encorpados, nem graves brutos, gritantes ou coisa do tipo. Ele é um fone de ouvido que te entrega graves aí razoavelmente bom. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma folga aí para incremento de graves e que para ele te dar um grave, tá, bem encorpado, é necessário que você tenha um bom aparelho, tá, um tocador de mídia digital. Quem vai usar em palco usa aí, no caso, receptor para incrementar um pouco mais de frequências baixas e fazer com que ele tenha um grave mais encorpado. É justamente por isso que ele é um fone de ouvido bem usado em palco. Como você pode ver, ele traz aí os 3 drives, ó. 1, 2 e o outro aqui 3, né? Tem a montagem que você pode achar aqui, mas enfim, em metal. E ele é bem simples e bem eficaz, né? Não tem microfone, não tem nada, né? Simplesão, a versão que eu peguei aqui, bem simples, tá? E aí, tem o cabo aí, cabo voltado, como você vê aí, para palco. Não é bem o smartphone como você queira. E basicamente isso, plug feito em metal. Você já deve ter percebido que eu pluguei ali. É basicamente isso. O que chama atenção nesse fone de ouvido é justamente o fato de ele ter médios estranhamente gritantes, o que é difícil de se encontrar no fone de ouvido desse, principalmente desse preço. O preço vocês podem acessar aí na internet. Eu não vou mais falar sobre preços de fone de ouvido. Galera que quiser acessar, é só digitar o nome do fone de ouvido, tá? É YNJWP8 e confere por quê. Porque cada um tem um preço. Você acessa um site a R$ 120, outro a 150, outro a 180, outro a 200. E tem frete, tem isso, tem aquilo. Enfim, cara, cada um compra onde quer, tá? E aí vai da pessoa. E realmente, como eu ouvi falado, é estranho fone de ouvido ter esse tipo de médios. Como sabemos, fone de ouvido barato não tem médios, é um combinado. No caso deste fone de ouvido, é estranho que ele tem médios bem potentes. Porém, entre ter médios potentes e gritantes, não tenha isso como perfeito, como você já sabe. Um fone de ouvido para ter médios perfeito custa muito caro, caríssimo. Então, as empresas, o que geralmente eles fazem, quando eles querem ter um fone de ouvido com bons médios e bons graves, eles adicionam muitos e muitos e muitos agudos e um drive aí brutalmente insano, ou seja, um drive brutalmente insano em graves, e assim eles conseguem combinar agudos precisos, graves profundos e nessa junção de muitos agudos. E esses graves, eles conseguem fazer um bom médio, como é o caso aí do Team Audio T3. Se você olhar o Team Audio T2, você vai ver que ele já é muito bom, porém faltava um pouco mais ali de encorpamento e um pouco mais de detalhes de fundo. Isso, logicamente, para quem tem um bom aparelho, como o Maxon 7, aquele LGV20 ou um tocador de mídia, tá? Se você não tem, você não vai perceber. Faltava ali um pouco de, sabe, agudos ali mais precisos, tá? E a galera, ou seja, faltava um pouco ali também de graves, digamos assim, mais profundos, não robustos, porque um fone daquele tipo não se bota muito grave para não ficar feio, tá? Sonoridade fica feia. Então,
o que você faz? Você tem duas opções. Ou você adiciona ao fone de ouvido um cabo feito em prata, insanamente caro ou misto, como que seja, para que o cabo entregue mais agudos, tá? E assim ele encorpe os graves e te deixa a sonoridade extremamente linda e maravilhosa, mostrando mais detalhes de fundo e um grave mais profundo, tá? Parece estranho, mas geralmente quando você adiciona mais agudo, os graves se mostram mais bonitos. Parece uma contramão, né? Mas é assim que funciona, tá? Logicamente que não em todos os casos, mas você tá entendendo. Então, você tem essas opções. Ou colocar um drivezinho de agudo a mais, ou você adicionar um cabo que custaria uma fortuna. O cabo custaria o quê? 200 pau, 300, 150? Por mais basiquinho ali. Então não vale a pena quando às vezes um drive custa $1, $2 ou 5. Tu adicionar um cabo de 200 pau. Tá? Então é mais fácil você adicionar um drive e renomear o produto para uma versão nova. Que foi o caso aí do T3. Tá? Bom, vamos falar um pouco sobre agudos desse fone de ouvido. Esse é um fone de ouvido que tem agudos aí diferente do que vocês estão acostumados. Ele tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos agudos, porém não são agudos precisos, são agudos jogados para lá e para cá, né? O que faz com que ele distribua aí uma boa instrumentação de fundo, principalmente, né, quem vai ouvir prata de bateria, chimbal, essas coisas, e esse tipo de instrumento, guitarra, essas coisas. Porém, não é aquele agudo firme e preciso onde você vai ouvir e vai ter certeza que ele vai estar ali direto. Às vezes, você ouve aqui uma coisinha, aqueles pequenos detalhes, tem a gente que ouve ali e hora você não ouve, aí depende do teu aparelho. Tá? Se tiver um bom speed áudio, você vai continuar ouvindo. De vez em quando, aqui e ali, ele tem uma falhinha. É aí que entra a necessidade de incrementação de graves e de uma melhora de sonoridade aí com o equalizador, tá? É aí que vem, é a necessidade. Né? Acho que é por isso que a galera tanto usa esse fone de ouvido para palco, porque vai ali no receptor e dá uma ajeitada na mesa, papai, e aí ele fica show de bola, perfeito. Já em um smartphone, como no caso esse nosso simplesão aqui, você não tem essa opção, tá? Que você teria aí no Axon 7. Você não tem. Aí ele vai ficar com uma sonoridade aí um pouco falhando, que não diz nada, porque num celular comum você não vai ouvir isso que eu estou falando. Aqueles pequenininhos detalhes, o celular não tem condições de mostrar, tá? Bom, voltando ao assunto, eu quero deixar claro para a galera aí que não confunda nitidez, tá? Com alta fidelidade e alta fidelidade com definição, ou os três. Esse é um fone de ouvido que te apresenta tudo com boa nitidez, tudo bem claro e bem bonito. Porém, ele não é um fone de ouvido de alta definição, então pior ainda um fone de ouvido de alta fidelidade, que sabemos que ele nunca vai ser e nunca teria capacidade de ser um fone de ouvido de alta fidelidade, custaria aí 5 vezes esse valor 10. Tá. É basicamente isso. Então, vamos fazer a seguinte comparação. Pegar um fone de ouvido da UIC, modelo aí meio top de linha. E você compara com esse de mesmo preço. O que você vai ter lá é um fone de ouvido voltado exclusivamente para smartphone. Então a sonoridade vai ser redondinha. Já aqui você vai ter basicamente o mesmo tipo de sonoridade, porém, por ser um fone de ouvido aí meio que misto assim, você vai ver algumas coisas jogadas para lá e para cá e desbalanceadas, tá? Não vai ver tudo redondo, você vai ver coisas mais altas, mais baixas. Digamos que, no caso do UIC, é uma versão aí CD, e no caso desse fone seria uma versão palco. Deu para entender?
Ali no palco, você ouvindo ao vivo umas coisas, vai estar para lá, outra para cá, uma mais alta, outra mais baixa, e já no CDzinho ali, ou na faixa de áudio como queira, vai estar tudo redondinho. Tá? Essa é a versão palco, pelo menos, tá? Porém com menos graves. E com chance de você incrementar mais graves. Bom, eu acho que ficou aí bem claro, né? A sonoridade sobre este fone de ouvido. Vamos falar um pouco sobre vocal. Ele tem um ótimo vocal. Se você olhar bem, se você observar bem, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo. Entendeu o que eu quero dizer por nitidez? Ele não é aquele fone de ouvido gritante. Ele tem uma sonoridade bruta, firme, porém, tá? Sem ser gritante. Curioso, né? Alguns fones de ouvido, quando a gente coloca assim, você vê que aquela gritaria. Aqui não, ele manteve ali sóbrio, nítido e cristalino. É um ótimo fone de ouvido, realmente. Bom, eu acho que deu para vocês entender bem. Como vocês puderam ver nesse pedacinho, que é a única coisa que eu posso colocar ultimamente, ele apresenta uma boa instrumentação de fundo, tá? Principalmente dá para você ouvir virada de bateria e coisas do tipo, né, que você ouve. E ele seria aí um fone de ouvido, né, em que você ia gostar muito de ouvir instrumentos como um violão, né, coisas, instrumento de corda, guitarra, violão, né. Contrabaixo, ele não é um fone de ouvido para contrabaixo, como sabemos. Fone de ouvido para se ouvir contrabaixo são poucos que você acha no mercado, porque teria que ter uma precisão de graves absurdas. Temos fones de ouvido da própria YNJW, tá? Inclusive mais barato do que esse, em que você ouve mais instrumentação, se falando em contrabaixo e bateria, mas não são fones de ouvido voltado para esse uso e com esse tipo de sonoridade. São fones de ouvido voltado exclusivamente para smartphone, onde a sonoridade é sempre linda e maravilhosa e você não vê mudanças, mesmo que esteja na música ao vivo, ou seja, aqueles altos e baixos e aquelas falhas que se tem na música ao vivo. Então você vai ver tudo redondinho, o que não é o caso deste fone, justamente por ele, por assim dizer, contra esse modelo que eu estou falando, ele ter uma definição melhor, tá? É isso que eu quero dizer. Às vezes o fone de ouvido parece que está tudo bonitinho, mas, né, isso não quer dizer que ele tenha uma boa definição, quer dizer apenas que ele vai te mostrar, tá, o que o teu aparelho pode oferecer, tá? Ele não vai sugar mais do teu aparelho, como é o caso deste fone de ouvido, tá? Que ele está, no momento, no aparelho simples, ele está sugando tudo que o aparelho pode oferecer e está sobrando. O aparelho não tem condições de entregar o que ele pede. Sacou? Bom, galera, então é isso, né? Acho que a gente vai ficando por aqui. Tá? Deu para vocês entender muito bem. Ele é um ótimo fone de ouvido, sim, ainda hoje. Tá? E ele vai te entregar essa sonoridade. São graves aí, não são graves potentes nem profundos, mas são graves robustos, metálicos, tá? E digamos assim, com uma certa precisão. Ele vai te entregar médios aí estranhamente nítidos, porém sem ser gritantes, como você viu. Vai te exibir uma boa instrumentação de fundo, né? Instrumentos que exigem dos agudos. Ele vai mostrar uma boa instrumentação, porém os agudos são jogados para lá e para cá e contém falhas nos agudos. Aqui, por incrível que pareça, ele é mais preciso nos médios e nos graves do que nos agudos. Quando você colocar esse fone de ouvido no ouvido, você vai ouvir muitos agudos. E para você que não tem uma boa, ou seja, que não conhece, que não tem aí muito tempo ouvindo essas coisas, ou seja, 20 anos, 15 anos ouvindo, mas mas ele tem muitos agudos, disse que não tinha muitos agudos, tal, esse agudo não era preciso, eu ouço isso, mas ouço aquilo, tá? Mas com o tempo, né, você vai percebendo
que coisas começam lá no fundinho, aquele instrumento que ninguém nota, aquele arranjo daquela guitarrinha que ninguém nota. Só se você botar 3 fones de ouvido ou 4 e ficar comparando um com o outro. Aquele arranjozinho que quase ninguém consegue notar, ele vai começar a sumir. E que os agudos, aí vocês dizem, os agudos não são tão precisos assim. E que uma hora um instrumento vai aparecer aqui, o mesmo instrumento, e a outra hora ele vai aparecer aqui. Um aqui e a outra hora aqui. Uma hora aqui e a outra hora aqui, sendo que ele está no mesmo local, aqui direto. Tá? É disso que eu quero falar. Os agudos são jogados, eles não são distribuídos exatamente, digamos assim, em uma mesma posição. Ele vem aqui, agora deu, ele joga aqui, deu, ele joga aqui, deu, ele joga aqui, deu, ele joga aqui. Tá? Enquanto os graves e os médios continuam focados aqui. Entendeu agora? Bom, galera, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês aí que têm nos acompanhado até agora. É isso, galera. Muito obrigado e até o próximo teste. Fui. Valeu, galera.